bem-vindos ao Conversas Urbanas, um podcast sobre cidades. Se você se interessa pela vida urbana, arquitetura, cidades, conheça mais a nossa produção, se inscreve aí, porque a gente tem programas que saem do padrão, assim, as discussões que não ficam só em assuntos técnicos, com aquelas opiniões de sempre dos especialistas e tal. E o programa de hoje é o terceiro Conversas Urbanas. Ele vai discutir o problema de sociabilidade que a gente vive nas cidades brasileiras. Recentemente, teve aquele episódio bizarro assim, de Copacabana, que andou sofrendo muitos arrastões, e aí a própria população resolveu se organizar para reagir a esses arrastões, né? E para debater esse tema, a gente tem a honra de receber aqui hoje o meu amigo Joel Pinheiro da Fonseca, que é economista, filósofo, colunista da Folha de São Paulo, um pensador do Brasil, e é alguém que tem muita urbanidade, porque o programa ele tem esse espírito de... O Conversas Urbanas é porque a urbanidade é civilidade também e tal, e para mim o Joel é meio que a personificação disso no debate público brasileiro. Obrigado, viu, por vir, Joel. Poxa, Rostei, obrigado aí pelas palavras, muita generosidade. Eu gostei muito que você falou sobre chamar também não especialistas para conversar. Eu posso garantir para você, eu não sou especialista sobre o tema cidades, mas eu, como todos nós, moro em cidade sem olhar e sem pensar sobre o assunto. Eu acho que está faltando mais gente para intervir com inteligência e urbanidade nessa discussão. Opa, que bom. E a gente tem aqui também o Irapuan Santana, que é advogado, doutor em Direito, ativista social, colunista do Globo. E é um prazer mesmo de receber aqui, que vai dar as diretrizes assim, de muitas questões, tanto do direito, que quando a gente fala desses problemas de violência e de tudo mais no Brasil, precisa desse conhecimento para mostrar de fato o que acontece. Tem problema de muita impunidade no país, saidinha, coisas desse tipo, que todo mundo está falando sobre isso atualmente, e que também tem a questão de ser ativista social, e você é do Rio também, né? Então, como a gente vai... O caso naturalmente de um especialista na questão da violência. Pela primeira vez, ser do Rio aqui em São Paulo é bom. Mas só para ficar claro sobre essa questão de especialista, é especialista no tema de urbanismo e tal, porque aqui no Brasil a gente parece que desconsidera que as cidades elas são onde tudo acontece, os diferentes saberes coexistem, assim, e parece que quando alguém vai falar sobre um tema urbano, só pode ser urbanista, ou às vezes se envolve Cracolândia e coisa e tal, chamam alguém ou da área da saúde ou sociólogo e meio que para por aí, quando, como você disse, todo mundo vive nas cidades, as experiências são diferentes e tal, né? Por isso a gente tem que ampliar o debate. Não, e se a situação tá ruim, e nos últimos anos, nas últimas décadas, sempre quem deu os pareceres, quem tomou as decisões, quem desenhou a cidade foram os especialistas, bom, então talvez o próprio conhecimento dos especialistas nem sempre dê conta da realidade. Sim, concordo inteiramente. Nesse caso, eu que trabalho na área de urbanismo, eu acho que é bem o caso mesmo. As nossas cidades elas têm uma série de problemas que não são à toa. Mas assim, nessa questão de Copacabana, é óbvio que é um absurdo a gente ver as pessoas se organizando para reagir por conta própria e tal. Mas eu lembro que eu vi um post seu, Joel, falando que é uma reação meio que esperada, né? É uma reação problemática, evidentemente, mas não dá para achar que nunca ia acontecer algo do tipo. Assim, o que você Exatamente. pensa? Vamos lá. Eu sou um liberal, né? Eu, inclusive, Irapuã também, acho que até você também, não sei se define assim, se identifica como liberal, mas para um liberal, que é alguém que muitas vezes é crítico a diversas ações desastradas do Estado, enfim, uma série de discussões sobre liberdade individual, mas todo liberal concorda que se tem uma coisa que o Estado tem que fazer, é garantir que ele vai ter o monopólio do uso legítimo da força dentro de um território governado por ele. Esse é o ponto de partida, sabe? É com isso,
É com a violência concentrada num Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? Não é só um rei mandando matar. Se fosse só um rei, daí um rei, um bandido, pode ser meio parecido. O rei manda matar quem ele quer, faz o que ele quiser. Um Estado democrático de direito, não. Você tem regra, você tem direitos individuais garantidos, você tem um processo político para tomar decisões diferentes. Quando o uso dos meios de violência está nas mãos de uma entidade como essa, que é sempre imperfeita, mas é muito melhor do que nada, a gente pode começar a discutir a organização da sociedade. Aí a gente cria o espaço em que é possível as pessoas conviverem em paz, negociarem, desenvolverem suas atividades, gerarem valor e todo o resto. O que a gente está vivendo no Brasil é a falência total da mais tênue pretensão de que o Estado tenha o monopólio da violência, pelo menos em certas partes do território nacional, né? As comunidades do Rio de Janeiro é um exemplo clássico e que isso faz tempo que regiões parece que o Estado já não manda mais lá, mas agora está se espalhando também. Não é só no Rio de Janeiro, e não é só no Rio de Janeiro. Amazônia, às vezes em São Paulo também, o negócio está piorando. Se o Estado não garante o cumprimento da lei, se ele não garante a repressão mesmo, porque precisa às vezes reprimir. É bonito? Não, mas é necessário. Vai ter gente que vai querer quebrar a lei e você vai precisar reprimir. Se o Estado não garante isso, você não pode esperar da população que ela vai então de braços cruzados ver o seu filho ser roubado na rua, a sua filha ser morta, ele próprio ter uma arma na cabeça e não vai fazer nada, esperando que um dia cheguem a prometida autoridade para garantir a lei. É óbvio que em algum momento do caos instalado, as pessoas começam a se organizar. Isso está certo? Digamos assim, olha, isso é um resultado de uma falência. Uma falência começou ali e é um passo além na falência, porque se você tem as pessoas se armando em grupos armados nas vizinhanças, bom, você está caminhando cada vez mais longe do que deveria ser a sociedade. Mas não dá para culpar diretamente essas pessoas, sabe, por estarem tomando essa decisão e participando desse processo de decadência, sabe? Porque o problema não começou ali. Então agora, eu realmente espero que isso não prospere, que a segurança das cidades não dependa de grupos armados de cidadãos, porque é caminhando para o fim da desagregação social. Eu espero que isso não prospere. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Se a autoridade do Estado brasileiro só se fizer valer para perseguir estas pessoas, mas não para dar conta do problema da violência, do crime, do roubo, do assalto, da droga que gerou essa mobilização dessas pessoas, a gente vai estar numa situação de uma flagrante injustiça. Então, claro, é errado? É claro que é ruim, é socialmente ruim, é errado, sim, claro, mas essas pessoas são o vilão da história? Não. Essas pessoas são, como qualquer um de nós, pessoas tentando defender a sua rua, a sua comunidade, a sua vizinhança do crime. E o crime existe e precisa ser reprimido. Qual é a solução para isso? É o Estado voltar a cumprir seu papel. Não é ficar demonizando essas pessoas, nem ficar num blá 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 qualquer. É o Estado voltar a cumprir o seu papel básico de garantir a lei e a ordem no território nacional. Como que você enxerga isso? Eu concordo com muito do que o João falou, mas também discordo bastante. Opa, assim que é bom. Primeiro, agradecer também o convite, né, para trocar uma ideia, inclusive com o Joel aqui, que é a estrela, né? Longe disso. Mas eu acho que uma das coisas que você falou, eu acho que é interessante, é que independe da nossa inclinação política, entender que o Estado tem o monopólio da força. Isso é um fato, né? E aí, se você é um democrata, né, tem as pessoas que gostam de regimes totalitários, aí é outra coisa. Mas se você é um democrata, seja de direita, esquerda ou de centro, você entende que o Estado detém o monopólio da força. Mas eu acho que a gente precisa dar muitos passos atrás. Não falando apenas de Rio de Janeiro. A gente fala muito do Rio de Janeiro por conta da questão midiática. Mas, por exemplo, existem... a taxa de homicídios na Bahia é gigantesca. Pior, claro. A taxa de homicídios em Fortaleza também, por muitos anos, foi muito maior do que a do Rio. Alagoas, enfim. Então, assim, existe isso, ponto. Que é uma outra questão. Agora, no Rio, isso sempre existiu. Grupos armados, na década de 90, eu acho que todo mundo aqui, se você for jogar agora... Agora não, espera acabar o podcast, mas acabando o podcast, vocês vão jogar
no Google ou no próprio YouTube entrevista de pessoas em Copacabana sobre os pobres indo para a praia, vocês vão ver um show de absurdos, inclusive que uma mulher depois acabou sendo cancelada, mas ela depois falou, não, eu já mudei de ideia, aquela coisa toda. Mas na década de 90, início da década de 90, um dos treinos... Eu sou praticante de jiu-jitsu. Um dos treinos de jiu-jitsu... Boy. Não, mas um dos treinos de jiu-jitsu era sábado, durante o dia, ir pra praia pra pegar a galera que tava fazendo arrastão. Então os jiu-jiteiros que ficavam ali, Copacabana, Ipanema, aquela coisa, o treino deles era bater nos caras que estavam fazendo arrastão. Grupo de extermínio? Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Mas aí acho que a gente não tem discordância, não. Eu acho que isso não... Não, mas assim, é porque você falou de um jeito, como se assim, tá acontecendo agora. Cara, isso sempre existiu. Eu lembro que quando eu fui pra Maricá, porque eu fui pra Maricá por 2 motivos. Eu morava no subúrbio do Rio, e aí um dos motivos era que o meu pai não tinha mais dinheiro pra ficar na capital mesmo sendo no subúrbio. E o outro motivo é que a violência na época, isso tô falando de 1999, a violência já tava ficando tão grande na época que ele falou assim, cara, eu não vou deixar meu filho aqui. Vamos pra lá. E, na época, quase não existia criminalidade em Maricá, porque quando aparecia um bandidinho, sumia o bandidinho. Entendeu? Então, assim, isso é desde que o mundo é mundo. Agora, eu concordo. Isso só acontece por quê? Porque o Estado não tá fazendo o papel dele. E o Estado não tá fazendo o papel dele em todas as áreas. E aí, a gente falando aqui especificamente de segurança pública, né? O Estado, ele não prende. E aí vocês vão falar assim, mas tem a terceira maior população carcerária do mundo. Como é que é feita essa terceira maior população carcerária do mundo? É preso em flagrante com uma quantidade, geralmente por tráfico, né, de drogas, com a quantidade que normalmente também não é digna de tráfico. Ou seja, são crimes não violentos. E a pessoa não tem, 40% dessas pessoas não tem a sentença, né? Não tem a decisão de primeira instância. E estão ali mofando. Ou seja, a gente está falando de 300 mil pessoas que estão aguardando o julgamento de primeira instância. E a galera que é para prender mesmo não está prendendo, sabe? Então, aí você tem toda uma questão do sistema judiciário, que não é a parte criminal que está abarrotada. Então a gente está falando aqui de um sistema que quando você acaba fazendo, que o crime compensa. Aí o Joel pode falar melhor do que eu sobre a parte de economia. Eu estudei um pouco de economia do crime. Cara, o crime compensa no Brasil, né? Então, assim, esse é um ponto. Agora, o que eu também não concordo... você falou assim, não, mas a gente concorda. Eu falei em parte, porque assim, beleza, os caras, eles podem se defender, mas não pode sair atacando a galera, tipo, à torta e à direita, sabe? Tipo... meu irmão, vamos fazer um grupo armado, não sei o quê. Vamos fazer um grupo de vigilância. O cara fez ali, tá vendo o cara fazer? Aí o pessoal defende. Agora, outra coisa é você ir atacando aleatoriamente, sabendo que existe uma narrativa de que preto é tudo igual. Com certeza. Preto e japonês é tudo igual. Você não consegue identificar. Porque e aí, como é que fica? preventivo. Com certeza, com certeza. E aí eu acho que tem que prender esses caras também, tá ligado? Aí, assim, tem que prender que ele tá... O aviãozinho que ele tá fazendo o arrastão, não sei o que, tem que prender. Tem que prender os caras também, sabe? Então, eu concordo super com o Joel, que existe uma falência generalizada da prestação de serviço do Estado. Isso aí é um fato. Desde a ponta, com a parte preventiva e com a parte repressiva. Porque como é que é hoje em dia um processo criminal por roubo? É o réu, o juiz, o Ministério Público e 1 ou 2 policiais testemunhando. E acabou. O cara é preso com o testemunho dos 2 policiais. Existe um documentário falando chamado Autos de Resistência, que é basicamente sobre isso. Os caras chegam, matam, aí falam, não, foi ele mesmo, não sei o que, não sei o que. E aí é toda uma... Quem chega e mata, no caso? A polícia. Tá. E aí, esse documentário, ele mostra a trajetória das mães tentando falar assim, olha, o meu filho não é traficante, ele não estava roubando e tal. A polícia matou ele porque ele estava no lugar errado, na hora errada.
né? E aí vai para um outro ponto também que eu sempre preciso falar, né, que eu gosto de falar, mas é um negócio que, como é que é a condição das polícias hoje em dia? Chegou um determinado momento que na Polícia Civil não tinha dinheiro para comprar papel para registrar a ocorrência. O policial militar, ele tá sob uma pressão psicológica tão grande que eles são os campeões de suicídio, né? E eles estão com pouco dinheiro, tendo que arriscar a vida e fazer uma decisão ali de segundos. Então, assim, o meu problema não é o policial militar da ponta, o meu problema é com o sistema. Sabe qual é o problema que eu identifico aqui? A gente tem duas histórias paralelas, que eu acho que ambas, em alguma medida, verdadeiras, mas opostas, envolvendo os mesmos atores. Uma das histórias é essa, é a polícia, que age muitas vezes matando inocentes, pegando inocentes, forjando cena do crime. Teve um caso no Fantástico que mostraram ali, mas no caso ali acho que era um criminoso, mas que foi morto numa situação que não seria de execução, assim, e não num confronto real. Enfim, uma polícia que age dessa maneira, que faz testemunhos e que prende pessoas inocentes, mas você tem uma outra história, que também é verdadeira, que é, tem muitas pessoas que estão cometendo crimes reais nas ruas, não é que nunca foram pegos, já foram pegos, e mais de uma vez. Só que sempre chega na frente de um juiz e diz, fui maltratado, e tá solto no dia, e tá solto depois de alguns dias. Ou seja, uma história de que a polícia não só maltrata, mas age de maneiras brutais e totalmente impunes, vitimando inocentes. Outra história é a polícia, mesmo se pisa minimamente fora da linha, já vira um bode expiatório para tudo, tá sempre errada, toda morte em confronto é um assassinato, execução, e isso tá justificando soltar criminosos comprovadamente violentos. Exatamente. E a pergunta é, eu acredito que ambas as coisas devam acontecer, mas eu tenho uma pergunta também que é, não sei se a gente vai ter dado para responder isso, mas qual desses problemas hoje em dia é mais determinante para o estado, eu diria de crise, porque você falou bem, sempre existiu, não tenho a menor dúvida, sempre existiu problema, sempre existiu grupos armados, milícia, crime, sempre existiu, mas tem momentos em que a coisa parece que chega assim na flor da pele, em que o negócio, o Brasil inteiro, e não é à toa, peguem qualquer pesquisa nas grandes cidades brasileiras, o tema da segurança surgiu com uma força, e que eu não acho que é só à toa, só porque as pessoas agora resolveram que vão se importar com isso. Eu acho que tem base real para isso. Tem base real porque o crime está acontecendo e as pessoas estão sentindo que o crime está acontecendo e que está piorando, sabe? A sensação de segurança, que eu não acho que seja totalmente descolada da realidade da segurança, ela está piorando numa cidade como São Paulo, numa cidade, no Rio de Janeiro, num bairro como Copacabana, que também, mesmo os caras de Copacabana agora estão inspirados, né, em, sei lá, início dos anos 2000, uma coisa similar foi feita. Então, são sempre coisas que se repetem, mas que às vezes vêm à tona num aspecto de crise. E agora, esse momento, a gente está vivendo uma dessas crises. Olha, eu não sei se é uma coisa... Hoje eu estava conversando sobre uma coisa parecida num grupo de WhatsApp, sobre a parte de justiça. Eu não sei se é o fato de que a gente tem mais informação compartilhada hoje em dia e aí gera essa sensação. Na semana... Pode ser. Acho que foi semana passada ou essa semana, não lembro exatamente, saiu uma notícia que no Rio de Janeiro diminuiu a letalidade policial. E aí, todos os crimes diminuíram. Houve um aumento da letalidade de homicídios dolosos de 7%, se eu não me engano, mas assim, todas as outras taxas positivas. Então, assim, até que ponto a gente está falando sobre essa sensação e aí você tem a questão de viver em bolhas e aquela coisa toda, e até que ponto essa sensação ela é real. Que, por exemplo, se você falar para qualquer pessoa hoje, você acha que tem mais violência no Rio ou em São Paulo? Todo mundo vai falar, é no Rio. Mas se você pegar as taxas de roubo, furto, né, crimes patrimoniais, aqui em São Paulo está maior. Né? Então, assim, também lidar com o sentimento de impunidade da população também é importante pra caramba, porque acaba surgindo isso. Então, eu nem chego perto de deslegitimar isso, porque, enfim, as pessoas tratam disso e ano de eleição, gente. Né, municipal. Como é que vai ser a questão da guarda municipal, né, daqui para os próximos anos? Mas, assim, a gente tem que tentar também compatibilizar
o que acontece de fato com a nossa sensação. Mas O eu dado, acho que né? tem O uma dado, questão, é. mas acho que tem uma questão assim, a violência, falando de como as pessoas se sentem na cidade mesmo, no espaço Uhum. público e tal, Sim, ela vai muito além dessa questão estatística. sim. E é uma coisa, você comentou que no Rio as coisas acabam tem uma questão midiática, só que eu acho que não é só a questão midiática, eu acho que é por causa de como é Copacabana. Por exemplo, se a gente pega uma cidade que como é a maior parte das metrópoles brasileiras, que não tem vida na rua, que as pessoas elas vão a pé até o ponto de ônibus para irem para algum lugar, ou então elas saem direto de carro, Uhum. é um tipo de violência. Sim. Por exemplo, é sequestro relâmpago, qualquer coisa desse tipo. Agora, um bairro que é como Copacabana, que é caminhável, que as pessoas ficam vivendo o espaço público bastante e tal, tem a praia, tem mais esse tipo de crime como o arrastão. Então eu acho que também por causa disso, é um tipo de crime que as pessoas se sentem dispostas a reagir. Porque é uma questão de número de pessoas que estão lá assaltando, praticando arrastão e tal. É diferente. Quem vai reagir? Quem vai criar um grupo para reagir a, sei lá, bandidos armados que vão sequestrar alguém? Não existe uma resposta a isso. Uhum. Agora, o tipo de crime que ocorre em regiões onde a vida urbana ela é mais intensa, aí eu acho que acontece esse tipo de coisa. Então, eu te dei o exemplo de Maricá, que não quer. Assim, hoje ela tá com mais ou menos 120 mil habitantes. Mas quando eu fui em 99, não tinha nem 80. E já existia isso, né? Eu acho que tem um lance que foi isso que o Joel falou. Cara, a gente não confia mais no Estado para dar segurança pra gente. A gente não confia. Então, vamos a gente fazer o nosso corre aqui, assim, é o que eles falam, né? O que eu imagino que eles pensam. Porque é um negócio assim, por exemplo, quando eu morava no Rio, que era em Piedade, era entre dois morros. O Morro do 18 e o Morro da Caixa d'Água. Eram os próprios bandidos que faziam a segurança dos moradores. Eu lembro uma vez, e aí, enfim, não tô defendendo também não, tá, gente? É só explicando como é que é. Descrevendo. Eu tô descrevendo o que acontecia. Eu tinha uma mini bicicleta de quando eu tinha ganho, quando eu tinha 3 anos, depois com 10 anos eu continuava com a mesma mini bicicleta. Aí meu pai comprou uma bicicleta maior pra mim. Aí, pô, fui andar com a bicicleta. Eu andei um dia, porque chegou depois, à noite, um dos bandidos da área, aí falou com meu pai: tio, não deixa o garoto mais andar de bicicleta, porque tem uma galera estranha na área e a gente não quer que o bicho pegue pra ele. Aí meu pai inventou que a bicicleta quebrou, eu fiquei mais de um ano sem andar com a bicicleta. Então, assim, isso aqui eu tô falando de 96. Né? As pessoas também. Eu acho que ainda tem esse outro componente. As pessoas estão cansadas. Mas as pessoas também já estão acostumadas com esse tipo de coisa. Do tipo, a milícia traz segurança. O tráfico traz segurança. Você não vê o monopólio na prática, no dia a dia, você não vê o monopólio da violência no Estado. E quando passa o tempo, né, você vê o desastre desse tipo de solução, né? Porque mesmo hoje em dia eu vi alguns liberais até defendendo, olha que legal, uma solução de baixo para cima, quando o Estado não resolve, as pessoas se organizam e armam. Você teve esse mesmo papo lá no meados dos anos 2000, no próprio Rio de Janeiro, né, em que você tinha naquela época, não sei se vocês lembram, defensores das milícias que estavam se formando naquele momento. Olha, eles são contra os traficantes, eles são cidadãos ou pessoas da polícia que se organizaram para combater o crime, porque não precisamos ser contra isso, mas passa 20 anos ou passa 10 anos, o que aconteceu? Aquele grupo que começou com uma linda iniciativa de cidadãos e consolidou seu poder sobre uma certa área, age de forma igualzinho a qualquer um dos grupos criminosos, traficantes que ele supostamente tinha sido criado para enfrentar. Então, eu não tenho dúvida. E esses caras de Copacabana, ou caras de São Paulo, ou seja lá onde acontecer, ou de qualquer estado, qualquer cidade que for, se a gente deixar terceirizado, assim, na mão das organizações populares, ou a segurança de uma comunidade, mas você pode escrever com toda a certeza. Quando aquele grupo sentir que consolidou o seu poder, mas vai ser igualzinho a qualquer tipo e grupo do crime organizado. Pode escrever com toda a certeza. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Portanto, aquilo não é a solução, aquilo não pode ser deixado. Mas eu também não tenho dúvida de que
a solução para isso não pode ser apenas você reprimir quem está começando essas iniciativas. Claro. Porque a iniciativa está começando não é pela maldade no coração desses sujeitos. Não é também, porque às vezes eu vejo isso também. Esses aí são milicianos ou pré-milicianos já, todos racistas querendo bater nos negros que estão em Copacabana. Qualquer indignação. É óbvio que vai ter o viés de racismo, porque o Brasil inteiro tem esse viés, então é óbvio que isso vai existir ali. É óbvio que se você deixar o poder solto, qualquer grupo de pessoas vai abusar desse poder, então pode se configurar assim numa situação de milícia. Mas você, desde o início, deslegitimar até a motivação inicial dessas pessoas, me parece que não está olhando daí para o problema que está originando isso. Sim, E por que eles têm apoio na vizinhança deles? Uhum. Não é porque eles são malvados, milicianos e racistas que querem acabar com o Brasil. É porque o crime está acontecendo. Sim. E existem todos esses problemas, mas o crime está acontecendo. Enquanto esse problema não for olhado e atuado diretamente, esse outro problema, que é o problema do sintoma, da mobilização de vizinhanças armadas para se defender, vai continuar voltando e acontecendo e piorando. E tem até um negócio que você falou que eu achei interessante, que no ano passado eu fui pesquisar, fui falar sobre violência, né, também. E aí a pesquisa, eu achava que a violência era a preocupação número 1 do brasileiro. E não é. A maior preocupação do brasileiro é fome, pobreza e tal. E aí, uma das leituras que se faz é que o brasileiro já está tão acostumado com a violência que, cara, eu já tenho que lidar com isso aqui todo dia mesmo, beleza. Meu negócio é eu tá com dinheiro para ficar de boa. Mas eu concordo com você nesse ponto de que, olha, a motivação tá aí na indignação, tá na mais absoluta falta de acolhimento do Estado dentro daquilo que seria o mínimo dele fazer, né? Então, eu acho que a gente entende, aí eu acho que esse é o ponto. A gente entender porque a pessoa fez é o mais importante, né? Mas a gente também precisa reprimir esse tipo de coisa. Mas eu também acho que você concorda com isso. Concordo 100%, concordo 100%. Especialmente quando vão atacar um inocente que não fez nada. Exatamente. Obviamente. Isso aí em defesa. Eu tô concordando com tudo que o Joel falou com você. Tá todo mundo concordando com tudo. Tá todo mundo concordando com tudo. Exato. Mas o Joel, ele falou no sentido de só não pode haver repressão só contra essas pessoas. Plenamente. Porque nessa questão de deslegitimar, eu acho que um outro problema que tem é assim, uma coisa é a criminalidade que acontece. A outra também é o debate público. E a gente, no debate público, essa questão da segurança, ela nunca se torna efetivamente um tema assim, gente, peraí, vamos discutir isso aqui a sério agora. Isso é um problema nacional que todo mundo tem que enfrentar. Mas aí eu tenho uma pergunta, existe algum tema do debate público que seja levado a sério? Eu não sei, mas pelo menos eu entendo assim, fazer uma reforma tributária, por exemplo, por mais que todo mundo concorde que deva ser feita, não é algo que está matando as pessoas imediatamente. A população não tem uma... Mas aí não tem emoção, né? É verdade, mas assim, a gente vê as imagens dos arrastões que aconteceram em Copacabana que motivaram esse tipo de reação. Atacando mulher, atacando um senhor que foi tentar defender a mulher. Sim, aquilo foi terrível. Ou seja, é o tipo de coisa que a pessoa vai se sentindo acuada. E a vida, que eu gosto de trazer para as ruas, para a vida cotidiana, assim, a gente vive numa situação hoje que você sai de casa, a rua é inóspita. Assim, a gente tem uma crise social com uma grande população em situação de rua. Aí a criminalidade efetiva é alta. Aí falta ordem. Assim, eu daqui a pouco eu vou para esse tema também, mas eu acho que choque de ordem, ainda mais na sociedade brasileira, é uma coisa que é necessária. Que a gente tem que discutir qual que é a ordem, né? Mas enfim. E aí você vai olhar seu WhatsApp, é mensagem de golpe. Que tentam dar golpe no Pix, toca o telefone, é a mesma coisa. Que vem direto das prisões, inclusive, né? Sim. Você não pode usar o seu celular na rua. Ou seja, é uma situação que está ficando cada vez mais asfixiante para a pessoa, né? No cotidiano. E aí eu acho que acontece o que o João falou de uma hora a tampa da panela... E metade do debate público, metade das forças do debate público, especialmente aquelas que dominam assim, o que a gente pode chamar de elite cultural, elite intelectual do Brasil, adotou uma posição
quando o tema é segurança pública, de que parece que é proibido, de que é feio, de que é imoral você tratar diretamente desse problema como um problema que exige repressão violenta, porque é óbvio que exige. E para todo o espectro, digamos assim, progressista da opinião pública, que é um pouco quem domina também mais o jornalismo, a mídia, as artes, enfim, boas esferas do direito, da academia, sempre que o tema violência surge, ou é para falar, realmente, né, a violência policial é um problema muito grave nesse país, ou para falar que, olha, temos que garantir os direitos humanos dos presidiários nesse país. E é verdade, temos que garantir os direitos humanos dos presidiários desse país. Mas fila, o direito humano do presidiário do país não vai resolver a violência nas ruas. Falar da violência do policial também é um problema. Tem que ser, não vai resolver a violência das ruas. A violência das ruas exige o uso da repressão diretamente nela. E enquanto isso for feio, quando dizer, não tem que prender mais. Tem gente que tinha que estar presa e não está sendo presa. E a gente não sabe no saldo final se vai ser mais presos ou menos presos. Depois de tudo, quem não devia estar preso solto, quem devia estar preso. Não sabemos se vai ser mais ou vai ser menos. Talvez seja mais. Mas tem que acontecer. Porque se eu vejo um cara... Qual era o caso? Alguém que matou uma mulher, as filhas... E já tinha passado por violência pelo sistema prisional brasileiro. Acho que umas 8 vezes, né? 8 vezes. Seja porque as penas são curtas. Não a pena do papel. A pena do papel é longa, mas regime de progressão, não sei o quê, a pena fica curta. Seja porque o sistema não consegue nem condenar ele direito, porque em audiência de custódia ou em algum outro momento aconteceu algum errinho ali no meio que, infelizmente, tivemos que soltar esse assassino que já passou 8 vezes no sistema, porque alguém pisou fora da linha ali. E isso está acontecendo de maneira reiterada e sistemática na sociedade. E não é bom, não está garantindo o direito humano de ninguém esse sistema disfuncional que a gente está fazendo. Pelo contrário, está violando de todo mundo. Então, isso precisa voltar. Enquanto a esquerda, ou os progressistas, ou essa parte do debate público não souber dar respostas a isso, ela está jogando... Porque daí sobra para o outro lado da direita, que vem com uma reação a isso. E como falar de repressão é sempre feio e tudo... Quando o tema vem do outro lado, ele vem burrão também. Ele vem de um jeito, tem que matar esses vagabundos tudo mesmo. E que não soluciona nada. Não soluciona nada. Mas por quê? Porque o debate, na sua forma mais razoável e racional, foi meio que proibido como imoral. Então, quando chegar ao outro lado, ele vai chegar irracional também, e vai chegar burrão. Né? E vai chegar, dá arma na mão do povo, assim a gente vai melhorar isso aqui. Óbvio que não vai melhorar. Mas enquanto falar de vamos prender mais, vamos ter presídio, vamos facilitar a polícia, vamos garantir que o policial que cumpre seu dever não está sendo injustamente perseguido, enquanto isso não acontecer, é inevitável que o discurso que venha vá ser burrão. Não, e isso é super interessante, João, que aí a gente volta para aquilo que eu comecei a falar da economia do crime, porque teve uma vez que eu fui escrever sobre isso, com base num artigo que eu li, que foi falando sobre o sistema criminal da União Soviética. Que aí isso vai para a parte filosófica da coisa. Que a União Soviética falou assim, olha, se a gente acabar com a desigualdade social, acaba o crime, que é o que sempre se fala. O que aconteceu? Em um determinado momento, vamos abolir, que é a questão do abolicionismo penal. O que aconteceu? Acabou a desigualdade social, mas o crime continuou acontecendo. E eles tiveram que refazer toda a questão criminal. E aí, ou seja, a questão da desigualdade social, ela responde uma parte do crime. É um dos fatores. É um dos fatores, mas não é o único. E aí tem uma outra pesquisa que eu vi recentemente, falando que mais ou menos 20% são dos extremos. Né? Tanto da esquerda quanto da direita. Mas eles respondem por 80% do debate público nas redes sociais. Então você tem, de um lado, vamos abolir, já que o sistema criminal não está deixando de fazer com que o crime desapareça, vamos aboli-lo. E o outro vamos prender todo mundo, vamos matar todo mundo. E os 80% que não são nenhuma coisa nem outra, eles ficam calados. Porque já estão cansados dessa porcaria de ou mata todo mundo ou solta todo mundo, né? E aí, isso é super interessante, porque quando você vai falar sobre economia do crime, isso foi estudado na década de 60, cara. E muitas poucas pessoas falam sobre isso aqui no Brasil. Que o cara falar assim, olha, o bandido, ele é racional. Ele vai ver assim, eu vou ganhar tanto com isso aqui. Qual é a possibilidade de eu ser preso?
Qual é a possibilidade de eu ser preso e cumprir pena? E aí a gente vai para o que o João falou. Você tem, pena de 400 anos. Foi o Sérgio Cabral. 300 e tantos anos. Tá solto. Tem até podcast agora também. Né? Então, assim, qualquer um tem podcast. Deixam qualquer um ter podcast agora. A Suzane Richthofen saiu agora, ela tava enganando as pessoas falando que tava customizando chinelo na mão. Sabe? E ela foi presa porque matou os pais e já tá solta, porque aí tem uma outra coisa. Goleiro Bruno, tá aí. Ele tentou, né? Ele tentou entrar no futebol de novo e não conseguiu, mas ele foi contratado por diversos times. Mas assim, e aí é muito... Eu acho que tem uma falha legislativa também muito grande, que pô, o cara a pessoa foi presa por não sei quantos anos num crime bizarro. Aí você cumprindo, e aí eu não sou criminalista, mas cumprindo X por cento da pena, você progride para o semiaberto. A gente não tem regime semiaberto, a gente não tem casas preparadas para o regime semiaberto. Aí o que você faz? Vai para o regime aberto. E aí pronto, acabou. A pessoa não está mais presa. Assim, na prática, a pessoa está vivendo em sociedade. E aí você aumenta, aí é um negócio que se retroalimenta. Você vê a pessoa fazendo um crime, você vê ela saindo e podendo cometer outros crimes, seja da mesma natureza ou não. Né? Então, você tem... E aí é uma das defesas também da polícia, que fala assim, cara, a gente prende a mesma pessoa, às vezes, 11 vezes. Isso é surreal, inacreditável. Qual é o incentivo que você tem para continuar prendendo essa pessoa? Eu, às vezes eu gosto de... a elite intelectual, ela sempre fala mal dos programas que ficam explorando a violência e tal. Às vezes eu gosto de ver, porque você vê alguns casos que você nunca tinha visto antes, nem vai ver se não assistir esse tipo de programa. E é impressionante como são várias passagens policiais. E o pior é que não é passagem assim. Ele já tinha passagens policiais por furto, roubo. Não. Você ouve latrocínio e coisa e tal. Aí você pensa, meu Deus do céu, como que ele teve passagens por esse tipo de crime e continua solto? E aí você tem esse lance da legislação, tanto da previsão dos crimes, quanto do processo penal em si, né, em que você, teve um errinho aqui, anula tudo. Entendeu? Isso é criminoso. Aí você tem isso. Aí você tem um judiciário que erra pra muito e erra pra pouco, né? Assim como teve aquela mãe que tentou furtar uma garrafa de água e foi presa com... Aí teve o HC negado em primeira e segunda instância, só precisou ir ao STF. Você tem esse outro cara que tava solto. Então, assim, é loteria. Aí é um outro problema do judiciário que a gente não precisa entrar hoje. Se você quiser aqui, a gente pode fazer um outro. Mas, assim, é um outro problema do judiciário que é a loteria, cara. Você não tem segurança jurídica de que se a pessoa cometer um crime, ela vai ser devidamente... Ela vai ter que responder devidamente pelo devido processo legal. Ela vai ser presa, vai cumprir a pena e tal. E aí você tem... O problema, às vezes, o policial às vezes prende, mas aí às vezes o juiz manda prender, mas a legislação fala, em determinado momento tem que soltar. Então tem que ser um monte de coisa, e aí eu vou para um outro ponto também que o João trouxe, que é o lance da elite intelectual. Até que ponto isso também não é bom para a classe política em si? Esse debate simplificado de solta ou prende. Porque, cara, uma das principais pautas que elegem as pessoas é justamente a violência, né? A violência urbana. E isso aqui em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos também, né? Quando fala, vou reprimir e tal, não sei o quê, vai ser choque de ordem, aquela coisa toda e tal. Vamos matar todo mundo, vamos prender todo mundo. A gente teve 2018, a gente teve aí, se você fugir, vai pro caixão, na cabecinha e não sei o quê. Assim, é um negócio que, cara, beleza, isso tá errado. Mas não quer dizer que também soltar tá certo, sabe? Você me lembrou de uma coisa, eu tinha esquecido até nessa discussão. Abolicionistas penais brasileiros, como é que existe?
É isso. Como é que existe alguém que olhando pro Brasil acha, sabe o que eu tô achando? Eu acho que o segredo é que a gente tá prendendo demais esses criminosos. A gente tinha que deixar tudo acontecer, porque daí a solução ia vir. E tem lugares que testaram coisas Exato. similares a isso. Nos Estados Unidos ganhou força uns anos atrás, um movimento que pra mim é uma das maiores imbecilidades que eu já ouvi. Defund the police, né? Tire os fundos, tire dinheiro da polícia. A grande causa do problema do racismo americano, que é um problema real, mas a grande causa dele é porque a polícia é parte do problema, um aparato de violência feito para oprimir. Então, vamos tirar recursos da polícia. Daí vai vigorar a paz, vai vigorar a paz e a harmonia entre as pessoas, que não sei o quê, e os inocentes. É evidente que todo lugar que se meteu a besta de tirar recursos da polícia, o crime tá só piorando. Uhum. Em que cidades que se meteram a besta de dizer, pobres, coitados das pessoas que estão cometendo crime, são vítimas da sociedade, vamos parar de perseguir furtos, sei lá, até $800, sei lá, qualquer aconteceu valor. isso, né? São Francisco, $900. O bicho tá pegando E lá, você vê vídeos inacreditáveis de pessoas roubando das lojas, assim, abertamente. E o funcionário da loja não pode nem agir por amor. É um negócio vergonhoso. Como é que uma sociedade faz isso consigo mesma? Sim. É um pensamento suicida, sabe? É um nível de não sei se é pena, não sei, uma pena mal colocada, Eu acho que é ideologização mesmo, mas porque a pessoa fica presa. Mas a pessoa é movida por um tipo de compaixão, mas tão mal colocado que ela tá cometendo suicídio. Eu não acho que seja compaixão. Eu Eu não também acho. Eu acho que é má intenção mesmo. Porque, assim, olha só. Aí aqui a gente tem que. Eu acho que a gente precisa botar o pingo no i. Não é o cara da favela que tá falando isso. Não, É exato. o filhinho de papai, claro, o filhinho de papai que teve do bom e do melhor, e tá falando, temos que fazer isso, não sei o quê. Sinalização de Mas eu acho que ele é levado pela culpa, ou pela pena, ou seja lá o que. Cara, ele teve oportunidade de estudar. Meu irmão, assim, se a pessoa não teve oportunidade, se a pessoa não tem... Beleza, pode ser... Mas, cara, a pessoa teve oportunidade de estudar. Tá usando... Geralmente essa galera usa isso pra se promover. Não é um negócio assim. Verdade, não é a galera que faz isso. Mas quem apoia ela. Quem apoia, podemos até discutir, mas quem enfim, apoia, eu concordo. Quem apoia, tem a galera que não teve oportunidade, mas a galera que tá ali e tá falando, não sei o quê. Abolicionismo penal já foi tentado. Não conseguiram. Não deu errado, que foi esse caso que eu falei pra vocês. Aí fala, ele só é... E aí entra naquela questão. Se o crime, o sistema prisional repressor, que é o que a gente tem hoje em dia, não tá dando certo, então vamos abolir um dia. Aí você fala que só tem o crime porque a pessoa é pobre. Foi igual o que aconteceu, eu acho que a gente vai falar sobre isso depois, mas foi igual o que aconteceu com o lance das caixas de som agora nas praias. Aí você tem uma matéria em que tem as pessoas pró e as pessoas contra. Aí as pessoas contra falam, isso é uma medida contra pobre. Então todo pobre é mal educado? Não sabe viver em sociedade? Esse pensamento de que o crime é uma mera consequência determinista, assim, de pobreza, é a maior, para mim, a maior a maior justificativa que pode existir para que as pessoas então discriminem pobre. Porque se você oficializa que pobre é violento, então quem não é pobre tem que ter medo de pobre. A lógica seria essa. A favela só tem criminoso. É um discurso em si mesmo preconceituoso, Exato. seja com relação à classe, seja com relação à raça, ou seja com relação ao que for. É um discurso em si mesmo preconceituoso. Primeiro, por não reconhecer que a imensa maioria das pessoas morando nas periferias ou nas favelas desse país não está cometendo crime. Sim, primeiro ponto. E são os maiores alvos de violência. São os maiores também, alvos da criminalidade. Sim. Então você pegar uma minoria que comete crimes, e claro, é óbvio que a vida do jovem, todo ferrado, que entrou pro crime organizado, é uma coisa muito diferente do cara que teve todos os privilégios na vida e mesmo assim foi pro crime. É óbvio que é muito diferente. Mas mesmo esse jovem que foi pro crime, ele também tem outras opções que são tomadas diariamente por pessoas que a maior morando na parte mesma... não segue esse tomando caminho. diariamente por pessoas que moram ao lado dele. Exato. Então não é também que, nossa... E era aí, o único caminho que tinha, não é verdade? E aí eu queria também trazer um outro ponto, que você falou esse de São Francisco, eu lembrei de outra coisa, que é com relação a criminalidade na parte da elite aqui do Brasil. Né? Que esse mexe muito com a emoção. Pô, tô tomando meu celular que eu parcelei em 500 vezes. Mas, pô, por exemplo, você pega hoje em dia um processo tributário, e aí o rico ele consegue se safar numa boa. E não pega.
né? E fica por isso mesmo. Né? A gente viu recentemente, eu não posso ficar falando muito a respeito, mas a gente viu recentemente pessoas que, que declararam abertamente que roubaram e não vão precisar devolver o dinheiro. Né? Isso não gera indignação dessa parte progressista, por exemplo. Por quê? Porque houve um erro procedimental, sei lá onde. Procedimental onde o cara tá falando por livre e espontânea vontade que ele cometeu o crime. Sabe? Sim. Então, assim, a questão político-partidária, a questão... E aí, eu não digo nem de esquerda e direita, eu acho que é da classe... E aí eu bebo muito da fonte do Porque as Nações Fracassam, porque num determinado momento, no frigir dos ovos, esquerda e direita, quando a gente está falando de classe política, se unem. Sim. Né? Então, ter esse debate simplificado, ter essa coisa... gera voto. E eu diria, assim, eu não sou especialista dessa área de segurança pública e coisas assim, mas para mim fica claro que existe um impasse, que a gente tem um setor da população falando A, outro setor falando Z, e isso também interessa até para o crime organizado, porque a partir do momento que há o impasse, é mais fácil o estado de coisas, o status quo ser mantido, assim. Se há um impasse, muita gente... não, tem horror à ideia oposta à outra alternativa de ideia, é mais fácil que tudo fique como está. E aí, ficando tudo como está, é a situação na qual o crime organizado só está crescendo, está dominando e tal. Mais ou menos, porque o crime organizado está na política também. Exato. Sim, mas eu estou dizendo, o debate público... sim. O crime organizado se manifesta na política. Ele tem os representantes na política. Exato. Então, eu estou dizendo assim, enquanto o debate público tiver dessa maneira... Ele dá uma margem, e dá uma margem maior para que os políticos e o próprio crime organizado, por meio dos braços que ele tem na política... Essa discussão da Marielle, tá, que surgiu esses dias com força, né, do possível mandante ali, um cara que falo tudo possível também para ninguém me processar, né, possível mandante, que tem possíveis vínculos com milícia ou não tem, mas vira uma discussão em primeiro lugar, qual foi em quem ele votou. Exato, qual a primeira coisa na cabeça de 90% das pessoas que entraram? Eu preciso jogar essa batata quente no outro lado. Se eu sou de esquerda, o cara era bolsonarista, a campanha aqui do irmão dele que fez pro Flávio, não sei o quê, foi colega do Flávio na Alerj. Quem é do lado da direita? Falei, esse cara aqui é do PT, tá vendo? Ó, defendeu a Dilma aqui, ó aqui o deputado do PT defendendo ele agora, dizendo que ele é inocente. Enquanto ambos os lados jogam uma batata quente ideológica com um assassino, ou com um possível assassino, para dizer que um é do lado do outro, um status quo puramente fisiologista, com muitos vínculos com o crime também, se prospera com isso. Porque ele sabe que ele pode ir mais para um lado, um pouco mais para o outro, conforme as conveniências mandarem, enquanto dois lados trocam tiros sem chegar em lugar nenhum, totalmente travados, numa discussão desonesta também. Porque acho que ambos os lados já sacaram que esse cara não era bem do lado de ninguém, esse cara é alguém que está ali jogando com a política conforme ela acontece. E enquanto isso, tanto quem votou em A quanto quem votou em Z está sofrendo com o problema da segurança pública no país, ou seja, é uma bizarrice, né? E você comentou que a gente não tem consensos no Brasil. Depende, por exemplo, a desigualdade social é reconhecida. As medidas para tratar isso são outro assunto. Agora, que a desigualdade social é um problema no Brasil, que todo mundo reconhece isso, eu acho que há um consenso nesse sentido. Já a questão por exemplo, é comum falarem assim que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tudo mais, e isso ser visto como um problema, como realmente é. Agora, o Brasil é o país que mais mata no mundo. E isso não é visto como... Isso não é um debate diário sobre isso, só para um setor da sociedade. Mas eu acho que a gente tem consensos a nível muito macro. Por exemplo, educação é um problema no Brasil. Todo mundo concorda. Concordo. Direito, esquerda, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu lembro que na época das eleições a Simone Tebet falou da poupança lá para quem fosse fazer. Os lulistas todos começaram a escrotizar. Isso é impossível. Ela tá contando conto de fadas e tá zoando isso aqui. Acabaram de publicar a lei a respeito disso. E aí tá todo mundo aplaudindo. Então, assim, segurança pública, todo mundo concorda que é um problema. Como é que a gente vai combater?
Desigualdade social. Desigualdade social, e aí eu falo de uma experiência própria, né? Eu era super de esquerda quando até entrar até 2013, 14, 15, por ali. E aí, naquela época que tava começando, acho que foi quando até o pessoal da minha idade que começou a ferver um pouco mais essa coisa do liberalismo, o pessoal fala assim, não, cara, olha só, desigualdade em si não é um problema. E aí o problema é a pobreza. Aí dentro do liberalismo eu vi correntes falando assim, a desigualdade não é um problema, ou o tanto da desigualdade é que é um problema e tal. E outras pessoas falando assim, não, realmente, desigualdade é um problema. Então, assim, dentro da corrente liberal eu ainda vejo esse dissenso. Não, eu entendo, mas é uma coisa, discussão conceitual. A desigualdade é um problema. Agora, todo mundo reconhece que a desigualdade social do Brasil é um problema, jeito que ela é. E aí... Da boca para fora, acho que existem consensos. Isso. E daí, quanto às medidas, ou tem discordância real de medidas, ou tem uma parte da sociedade que sabe que no discurso não vai poder defender o que quer, mas que dá um jeito de, na prática, defender que nada mude. Pra mim, esse negócio da educação é essencial, cara. Todo mundo fala, educação é um grande problema no Brasil. Beleza, o que vamos fazer pra mudar isso? Ninguém tem solução. Aí você pega, por exemplo, e aí eu falo um pouco mais da minha área, de desigualdade racial na educação. Aí todo mundo começa a falar, tem que botar mais dinheiro. Irmão, o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Em relação à proporção do PIB. Aí eu fui ver um relatório sobre desigualdade racial no Brasil, eles falando de dinheiro só. Sim. Só que o problema não tá... E aí é uma outra coisa, que aí eu vou entrar também na questão da violência, que é o que a gente tá falando das cidades. O problema do Brasil de educação é muito anterior a entrar na sala de aula. Se você pegar Rio de Janeiro de novo, eu já conversei com o Ferreirinha sobre isso, ele disse que tem um protocolo de guerra, cara. São 5 estágios com relação à segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública fala com ele, tipo, vai ter uma operação XYZ na comunidade tal. Dependendo de como for, ele liga o alerta amarelo até o alerta vermelho, sabe? Teve um caso que ficou bem emblemático no ano passado, que foi onde eu comecei a pesquisar sobre isso. Desculpa, Ferreirinha... É o secretário de Educação do município do Rio. E aí, que botaram o caveirão dentro do CIEP cheio de jovens lá. Aí ele falou assim, Irapuã, não tinha aula naquele dia. A gente cancelou a aula porque ia ter a operação. O que aconteceu? Os bandidos mandaram o pessoal da comunidade ir para lá justamente para jogar a sociedade contra a coisa. Mas a aula estava cancelada no dia. Não tinha professor, não tinha aluno lá. Entendeu? Então, assim, e aí tem outros números que eu acho que são bizarros, que é assim, se a criança viu, eu não sei exatamente como é que foi a medida deles, mas assim, se a criança presenciou mais de 5 tiroteios no ano, ela perde 60% do aprendizado de português no ano letivo e o ano letivo inteiro de matemática. Então, assim, aí a gente fala... Total. Exato, e aí a gente fala dessa questão transversal da violência. Agora, assim. só para não deixar ficar para não ficar na nota do puro pessimismo, nossa, nada acontece no Brasil. Que a gente olha pro passado e, o Brasil tá ruim, mas muita coisa já melhorou nesse país ao longo dos últimos 30 anos. Eu acho que esses consensos, que às vezes são meio da boca para fora, quando às vezes eles condensam no momento e com alguma vontade política, alguma mudança para melhor é possível. A gente está vendo, por exemplo, com relação à educação, um plano que foi atacado como impossível, não sei o que, agora está sendo implementado para garantir ou para aumentar a chance do jovem terminar o ensino médio nesse país. Você tem iniciativa de ensino integral, que é o que tudo indica, os melhores estudos indicam, eu detesto isso, né? Especialistas dizem que, mas enfim, parece que tem a ver sim, você conseguir dar uma educação integral que você ajuda a qualidade da educação, sim, parece que isso está avançando. Então, mas para chegar nesse ponto, eu acredito que é preciso, às vezes, destravar ou trazer o debate público para um nível mínimo de razoabilidade. E é nesse nível que a gente está agora, o esforço está nesse passo com relação à segurança pública. Porque o debate da segurança pública não chegou no nível mínimo de razoabilidade, ele ainda está muito alucinado com uma parte defendendo a posição mais garantista e suicida que a gente tem notícia,
e outra parte defendendo, então, o barbarismo completo como solução. E quando a gente não destrava neste nível do debate público, da discussão, e diz, calma, gente, ninguém é vilão por estar defendendo repressão policial. Isso é necessário, isso faz parte. É óbvio que não é só isso que vai resolver o problema, mas isso também é parte importante. Enquanto a gente não conseguir tirar um pouco o tabu desse tema, eu acho muito difícil que daí cheguem as tais das soluções que vão fazer diferença. Exatamente, concordo inteiramente. E nessa questão que você mencionou da União Soviética, que foi um laboratório prático, assim, de uma ideia extrema, a gente tem agora El Salvador, né, que parece, lado, né? pelo menos os dados, né, mostram que do ponto de vista da segurança pública, de redução da criminalidade, se é que se pode confiar nos dados, é um sucesso. Mas aí tem toda a questão dos direitos humanos. E aí é aquilo, quanto maior o problema da violência, maior acaba sendo a possibilidade de abusar dos direitos humanos, assim, porque está justificado para alguma parte da sociedade que aquilo é uma questão existencial. Exato. E não tem direito humano que vai impedir a pessoa de querer sobreviver. Isso me lembra o debate da reforma da Previdência, quando o Pércio Arida falou assim, uma coisa era fazer a reforma da Previdência no Chile dentro de um regime autoritário. Sim. Aí passa igual um trator. Outra coisa é você fazer no regime democrático, em que o processo todo é mais lento, né? Mas existe... E aí que tá, né? Eu acho que é importante. Pô, cara, a questão da democracia, ao meu ver, como uma pessoa que estudou e estuda o direito, democracia é processo. Porque é isso que vai garantir que o Estado não abuse do seu poder de violência, né? Então, quando você começa a flexibilizar isso, às vezes até para salvar a própria democracia, aí, meu irmão, desanda. E, ultimamente, no Brasil, a gente está nessa. Vamos flexibilizar aqui para salvar não sei o quê. Ou então, e isso muda de acordo com quem está no poder, né? Vamos flexibilizar isso por conta do cidadão de bem. Não, vamos flexibilizar isso em nome dos direitos humanos. Sendo que a Constituição, ainda que ela seja completamente retalhada, né? Parece um periódico de tantas emendas constitucionais que a gente tem, ela tem um procedimento prévio que teve que passar por uma discussão ampla para poder ter um mínimo ali de falar, olha, isso aqui tem que ser observado. Quando a gente começa a pular isso, ou para defender, ou para atacar, acabou. Não tem o que fazer. Mas passa muito por isso. Eu acho que o nosso desafio também, dentro dessa ideia da violência, é fazer uma reforma ampla, tanto legislativa criminal, quanto legislativa de processo criminal, quanto das próprias instituições, né? E aí, de fazer investimento em polícia, né? Fazer investimento... Não precisa fazer mais investimento no judiciário, mas, né, fazer um pouquinho menos. Fazer um sistema, eu acho que no judiciário, que eu acho que é importante, de, por exemplo, hoje em dia o que você tem é advertência, suspensão, aposentadoria compulsória. Não pode ter um negócio meio termo? Tudo bem, eu não vou nem entrar no mérito o juiz que agiu mal, que tal se ele deixar de ser juiz? Que tal se ele também deixar de receber o salário de juiz? É alguma coisa que parece razoável. Sim, mas é isso que eu tô falando, assim, eu não acho que vai acontecer de deixar de ter aposentadoria compulsória, tá ligado? Tipo, não tem pelo menos no futuro, daqui a uns 30 anos, eu não consigo ver isso. Mas, cara, tem um meio termo possível de tipo, cara, vamos fazer uma punição aqui que não seja tão radical, mas que também não seja tão branda, porque no final das contas acontece isso, o cara ferra a vida de uma pessoa ou da sociedade e continua na mesma. Um caso para mim que é emblemático de sistema prisional foi de uma menina no Pará, não sei se vocês vão lembrar disso, mas ela foi presa, não tinha, na delegacia, ela furtou alguma coisa, sei lá. Aí não tinha uma cadeia específica de mulheres. Botaram na cela uma garota de 15 anos, botaram com um monte de homem. E aí foram várias, não foi uma vez que chegou na juíza para falar assim, olha, tá errado, tá acontecendo, não sei o quê. Foram várias vezes que chegou a muita gente, só lá no final, depois de não sei quantos dias, que conseguiram tirar a garota da cadeia.
Meu irmão, tá destroçada. Hoje em dia ela virou cracuda. Sim. Tá ligado? Então, assim, é isso. E já que você falou em cracuda, para trazer de volta para as cidades, por exemplo, eu falei do choque de ordem. A sociedade brasileira ela vive um contexto de violência, de inseguridade, as pessoas têm essa sensação de violência permanente. E diante disso, eu entendo que é importante haver um choque de ordem. Um exemplo, na gestão Kassab, os ambulantes foram retirados das ruas. São Paulo praticamente não tinha mais ambulante. E a criminalidade caiu bastante, porque tem coisas, existem tabus, né, como o Joel mencionou. Ambulantes, aí sou eu que estou falando isso, ambulantes frequentemente estão associados, assim, a presença de ambulantes está associada a esses delitos, assim, de batedor de carteira, às vezes funcionam como base, além de que eles frequentemente vendem produtos contrabandeados, ou seja, é uma atividade que muito frequentemente está na linha ali da legalidade, e isso tudo vai ajudando a dar essa sensação de perigo na cidade, além de que, por exemplo, você está andando na rua, uma rua sem ambulância. Outro dia, na virada do ano, eu estava andando pela Avenida Paulista e não tinha os ambulantes por causa das viagens, assim, da virada do ano. É outra sensação. Você está andando, conversando com alguém, a rua é sua ali, você conversando com a pessoa, está podendo viver a vida urbana normalmente. Você passa num lugar que tem muitos ambulantes, eles têm a dinâmica deles, conversando entre si, você se sente quase atrapalhando ali, quase que pedindo licença para passar. Aí, recentemente, teve a questão das caixas de som, né, que eu acho que a sociedade brasileira ela tem um problema que como ela tem uma visão ideológica, parte da sociedade brasileira tem uma visão ideológica que define oprimidos e opressores, vê relação de opressão em tudo e define a priori já está dado quem são os opressores, quem são os oprimidos e tal. Se alguém chega a um grupo com caixas de som altas na praia, numa praça, e começa a obrigar o resto das pessoas a ouvir a música que eles estão ouvindo, isso é uma opressão. Esses seriam os opressores, no caso. E quem está sendo obrigado a ouvir uma música que não quer, não pode conversar direito, tudo é que está sendo oprimido. Só que se isso não se encaixa nos desenhos que já são feitos, já estão dados de quem é opressor e quem é oprimido, vira um tabu e começa aquela discussão de você acha que isso está certo? Você acha que está errado? Não, essa é uma questão factual. Assim, não pode haver esse tipo de coisa. E ainda mais num contexto de violência no qual as pessoas se sentem inseguras. E isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente não ter uma régua assim, para começar a regular quando que a gente acha que deve pisar em determinada acelerador ou não. Esse negócio primeiro dos ambulantes é engraçado, porque isso é muito pessoal, né? No Rio, que era quando eu andava mais na rua, assim, acontecia realmente de ambulantes terem ligação com criminosos. Inclusive, tem um caso que chega a ser engraçado, que era um cara que trabalhava no escritório que eu trabalhava, e aí ele tinha comprado, sei lá, 10 balas por R$1, uma coisa assim. Aí ele saiu depois do trabalho, né, 6 horas da tarde, 6h30, alguma coisa assim. O cara foi roubar ele, ele falou, pô, cara, eu acabei de comprar o bagulho contigo hoje, sabe? Tu vai me roubar? Ele, pô, foi mal. Isso aqui, ele saiu. Então, assim, acontece realmente. Mas não é a grande maioria. Eu acho que esse é um outro ponto, assim, que... Eu não tinha essa sensação de que... Eu andava muito nas ruas do Rio, e você sabe como o Rio é muito mais bagunçado do que São Paulo. Quem é do Rio sabe também que, sim, eu sou carioca, eu posso falar. Eles que não podem. Então, assim, eu não tinha essa sensação. Pra mim era uma coisa, não sei, foi naturalizado. Não sei se é certo ou se é errado, mas eu não tinha essa sensação de não pertencer àquilo. Pra mim, tudo fazia parte do bolo. Até porque quando eu comprava alguma coisa, eu comprava o que é a 25 de março aqui,
eu comprava lá no Saara, né? E aí, pra mim era aquele shopping que a gente... É aquela bagunça, aquela coisa toda. Eu acho que esse é um... Tem lugares, Rostez, só para discordar, tem lugares que parece que o ambulante faz parte ali um pouco do cenário local, né? Não, um pouco do que é estar ali, não sei. Mas concordo, gera uma série de discussões aí, se for mostrado que realmente, olha, isso aqui piora o crime, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, daí de fato... Os dados mostraram que caiu a criminalidade. Especialistas dizem. Não, mas aí que tá. Aí eu não sei exatamente. E aí teria que ver o estudo, que tem aquele negócio da correlação e causalidade, né? Mas enfim, esse é um outro ponto que eu acho que ninguém aqui tá. Não sei se o Jorge já estudou alguma coisa a respeito. Não. Que ele é o economista da parada. Nada sei. Eu sou filósofo, só sei que nada sei. Ele quer. Mas com relação a esse lance da caixa de som. Eu tava conversando com alguns amigos, e eu tava conversando a sério, porque normalmente, quando eu tenho um grupo mais... Eu tenho vários grupos de todas as ideologias. Aí quando é um grupo mais à direita, aí eu sou de esquerda. Quando é um grupo de esquerda, eu sou de direita. Sabemos bem como funciona. E aí, sobre esse lance da caixa de som, aí o pessoal... Aí tava falando sobre esse lance do preconceito e tal, como se pobre gostasse de barulho sempre. Sim. Eu lembro... Quem é mais velho vai lembrar do Nextel. Lembra que era o radinho? Meu irmão, isso no ônibus dava porrada. Ficar ouvindo, tinha o MP3 lá, o pessoal ficava ouvindo no celularzinho, não sei o quê. Isso dava porrada, pô. No ônibus aparecia lá, proibido rádio. Né? Qualquer ônibus. Pô, o cara tá querendo dormir. O cara tá querendo estudar. Eu aprendi a estudar no ônibus com barulheira, tipo de concurso, porque eram 3 horas de viagem, eu estudava, li em qualquer canto. Hoje em dia eu leio em qualquer canto. Mas assim, é o ideal? Não é o ideal. Eu estar estudando, sei lá, direito tributário e tá ouvindo um funkão junto com um sertanejo, mas não sei o quê. Ninguém gosta desse negócio, cara. Tu ficar ouvindo, o cara ficar falando um monte de besteira pelo Nextel. Pô, o Nextel era terrível. Ninguém gosta disso. Aí falar, não, porque a vida no subúrbio ou nas comunidades mais pobres, ela é mais coletiva. Ela é mais coletiva porque fica todo mundo foi jogado para ser amontoado. Vivem em casas pequenas. E achar que uma cacofonia, que ninguém ouve nada, que isso é um exemplo de vida em coletividade, cara, é o oposto. Essas são individualidades invadindo uma outra, um resultado final que não agrega nada a ninguém. Mas você só tem esse coletivo porque tá um monte de gente amontoada sem planejamento nenhum, porque não tem outro lugar pra ficar, pô. Sim. Tá ligado? Claro. Então, assim, falar que isso é uma característica uma mostra cultural... de que querem viver assim. Uma característica cultural de... meu irmão, aí, pô, isso me quebra pra caramba, porque, cara, até... Não posso dizer mais assim, até 2013, ou seja, tem pouco mais de 10 anos, eu tava nessa parada, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu falo com todo mundo que vem falar comigo, que é mais jovem, assim, tá com 26, 27 anos, fala, pô, mas você já tá isso aqui. Eu falei, cara, na tua idade eu era mais pobre que tu. Então, assim, pra mim é muito... Chega a ser ofensivo ler esse tipo de coisa, sabe? Porque, cara, tudo que a gente quer, beleza, a gente é barulhento normalmente, assim. Mas não é todo pobre que é mais barulhento, são pessoas, né? Então, é um negócio, assim, que pra mim, pô, chega a me dar E outra, eu até entendo que, vai ter jovens, vai ter gente que tá indo pra praia mesmo e gosta do barulho, gosta do som, acha legal, quer fazer os outros ouvirem, entendo isso. Até acho que poderia existir, por exemplo, olha, vai ter uma praia aqui, ou um trecho da praia, aqui pode. E outro trecho da praia vai dizer, aqui não pode. E onde não pode... realmente não pode. Pra tentar agregar. Eu acho que não precisa ser uma solução única pra todo mundo também. Talvez a praia silenciosa, tem gente que legitimamente quer a praia com mais farra, com mais cacofonia mesmo. O padrão deve ser silencioso. Talvez o padrão deve ser, mas deva ter o espaço, pô. Um pouco como cigarro também, sabe? Eu acho que é legítimo. Tem que ter um espaço só que a o som pode tem essa complexidade de... mas se forem praias diferentes, não chega. Mas é um pouco como cigarro, sabe? Claro. Tipo... Não acho que nenhum lugar agora pode fumar, mas não, pô, deixa ter um lugar ali que as pessoas que quiserem possam ir pra fumar. Agora, não pode ser todo restaurante dessa cidade, você sai fedendo a cigarro, daí ninguém aguenta. Não, isso fica uma imposição do mais forte, assim, porque na prática, o que acontece? Um grupo maior, com mais homens, jovens, não sei o que, vai tocar o que quer, os outros grupos ficam intimidados de falar qualquer coisa e pronto, impera a lei do mais forte. Por isso que dá uma porrada no ônibus, porque era uma pessoa só contra um monte de gente reclamando. Mas assim, e aí tem uma outra coisa que é sobre esse lance de educação e pobreza, que era o seguinte, qualquer briga no subúrbio de vizinho
o seu direito termina onde do outro começa. Todo mundo sabe sobre isso. Não é um bagulho assim, tipo, só a elite sabe, não sei o quê. Não, todo mundo sabe disso. E a outra coisa que é desde criança você chegou na casa de fulano, você não mexe em nada. Você não encosta. Aí você, criança, ficava assim. Encostou, quebrou, só olhava e já sabia que em casa ia apanhar, tá ligado? Então, assim, cara, educação pra pobre tem pra caraca, tá ligado? Então, assim, não faz sentido. E aí você animaliza, você causa mais selvageria, você exclui em defesa da pessoa, sabe? Meu irmão, não dá. Exatamente. E agora, que a gente já está se encaminhando para o final, eu queria... O Joel é alguém que estuda a brasilidade, está no sangue do Joel tratar disso, assim, das ideias sobre o Brasil e Só tudo. sei que nada sei, Rostema. Manda aí o tema. O brasileiro, normalmente, ele é associado a valores como ser expansivo, ser sociável, etc. E aí, quando a gente vive numa sociedade que a pessoa ela está sempre na defensiva, ela sempre está com algum medo, algum receio de alguma coisa, isso acaba afetando o que seria a brasilidade, a noção de brasilidade. E eu fico pensando isso, porque, por exemplo, isso se manifesta tanto na sociabilidade mesmo, de você tá andando na rua, vem alguém falar com você já pensa, o que é? Assim, que não é a visão que se tem do que é um brasileiro. Se a gente for perguntar para um estrangeiro e tal, vai achar que o brasileiro é afável, é alguém sociável. Como que você... Você tá caindo na velha coisa do homem cordial brasileiro, né? Mas que toda vez que o tema do homem cordial surge, é preciso alguém chegar para dizer, peraí, gente. O homem cordial não é a pessoa... Não, mas eu não citei. Que fala, eu sei, mas tava preso. Não tava não, porque eu sei o que de é alguma maneira, cordial. De alguma maneira tava ali. E sempre tem que chegar um chato e falar, mas veja bem, o homem cordial não é a pessoa, o camarada que fala com todo mundo, quer dizer que age pelo coração, claro, né? Tanto pra amizade como pra violência também. Então, a ideia do Brasil como um lugar não violento, eu acho que isso não condiz com a realidade, né? O Brasil é um país de história e de presente também, com muita violência nas relações humanas. Onde eu acho que tem alguma coisa o Brasil é um país, não sei bem porquê, não sei bem de que maneira isso aconteceu, mas é um país que, mais do que outros, também não é perfeito aqui, mas mais do que outros, é um partido onde grupos diferentes, seja raciais, seja religiosos, seja ideológicos, né? Grupos diferentes se misturam com um pouco mais de facilidade. Em que essas barreiras culturais, por exemplo, da integração de comunidades imigrantes, por exemplo, da convivência de pessoas que discordam politicamente umas das outras, por exemplo, nas relações interraciais, que são um fato da sociedade brasileira, seja no passado ou seja no presente, isso acontece nesse país. Agora, isso não significa... Porque daí eu acho que essa ponte não sei se existe aqui. Então as relações se dão mais na camaradagem, ou na amizade, ou todo mundo se trata bem. Não, né? A violência é enorme. É que eu acho que a violência ela não segue tanto o corte dessas identidades coletivas. Ela é mais generalizada, ela é mais para todo lado. Não é os brancos contra os negros, os católicos contra, sei lá, os espíritas, ou os afros, ou os evangélicos. A comunidade árabe contra os judeus, né? E isso aqui no Brasil, todas essas linhas divisórias não ficam mais tão claras, mas que as relações têm muita violência, historicamente, de cima para baixo, de elite contra povão e das pessoas do povão umas com as outras também, enfim, acho que isso permeia bastante a sociedade brasileira. Mas, claro, a violência no dia a dia, no cotidiano, ela fere não a realidade, mas um ideal de Brasil, né? Um ideal em que a gente, poxa, o Brasil tem tanta coisa tão boa, tem tantos méritos na cultura, tem um certo quê de saber apreciar a vida, por exemplo, de saber, ou de estar em paz nesse mundo e poder aproveitar a vida neste mundo, se a gente não tivesse se matando e a gente poderia viver isso de verdade, né? Mas até hoje a gente não chegou nessa situação. Até hoje a realidade do Brasil estamos nos matando uns aos outros. Quem sabe a gente construa um Brasil utópico algum dia. Mas essa sensação de insegurança, ela é crescente mesmo ao longo das décadas. Nesse momento específico, não, sim, ao longo das décadas mesmo. Por exemplo, anos 80 foi quando começou a ter isso de os condomínios colocarem grade. Até então não tinha. Assim. Aí depois passou a ser muro. É verdade. Ou seja, de fato, a vida cotidiana
passou a ser diferente. O medo passou a ser um Cresceu. valor É, presente que não era. Mas, Gabriel, eu sei que você perguntou pro Joel, Não, mas eu tenho uma profunda resignação com essa coisa da cordialidade, da camaradagem e tal, porque depende muito. Por exemplo, no Rio. No Rio todo mundo é camarada, não sei o quê. Aí você vai vai pra um bar, aí todo mundo fala do serviço, da prestação de serviço no Rio, que o cara parece que tá te fazendo um favor. Joga prato, não sei o quê. Todo mundo é parceiro, todo mundo é expansivo, não sei o quê, mas também o normal do Rio, é porque eu tô numa carapuça de trabalho, o normal no Rio é falar palavrão pra tudo. Se você vai pra Curitiba, as pessoas não dão bom dia. Aqui em São Paulo, as pessoas são muito mais reservadas, por exemplo, do que o pessoal do Rio. Então, assim, que tipo de Brasil você tá falando também, sabe? E isso, pra mim, é um grande choque, porque, graças a Deus, hoje em dia eu dou palestra em vários lugares do Brasil, e pra mim foi um grande choque. São Paulo nem tanto, mas, por exemplo, a minha mãe foi, porque a minha mãe sempre foi do subúrbio, aquela coisa toda e tal. Aí, quando ela veio pra cá, veio pra um lugar melhor, obviamente, e tal, e aí ela dava bom dia pro vizinho no elevador, não recebia resposta. Ela ficava revoltada. E aí, teve uma vez que eu fui pra Curitiba, e pra fazer a viagem eu falava quase todo dia com o mesmo cara. Aí eu dei a palestra, não sei o que, ele, oi, pô, eu sou fulano de tal. Aí eu, pô, que legal, não sei o quê. Aí eu fui abraçar ele, tudo assim, né? Aí depois me explicaram que lá eles não dão bom dia, não sei o quê. Aí eu, obviamente, como bom careca, falei, foi por isso que você não me abraçou naquela hora e tava daquela sacaneada. E essa coisa do estereótipo é mais uma das grandes mentiras que contaram no Brasil, sabe? Esse negócio que o pessoal fala, né, da democracia racial, que o Brasil é um país hospitaleiro. Pô, depende muito de onde você vai, sabe, cara? E eu digo isso até com propagandas negativas, assim. Por exemplo, cara, espero não ser cancelado por isso, mas as pessoas negras que são de outros estados têm medo de ir pro Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu nunca sofri racismo lá. Na verdade, acontece lá até o contrário, de eu ser mais bem tratado lá para eles meio que tirarem essa coisa. E, assim, são várias pessoas que, por exemplo, foram para Gramado achando que ia ser e foram super bem tratadas. Eu falo, pô, vou voltar aqui, sabe? Eu já sofri racismo no Nordeste, né? Que o pessoal fala que é onde tem muito negro, aquela coisa toda, já sofri. Se você for falar Bahia, o paraíso dos negros, meu irmão, só vê a taxa de letalidade policial lá contra a população negra. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito como o Brasil se vende, né? Eu acho que isso vem muito também do lance da política de embranquecimento que trouxe os imigrantes para cá pro Brasil, né? Você fala assim, cara, você tá aí pobre e tal, pô, vem para cá, aqui você vai ter trabalho, você vai ter propriedade, aqui é um país onde a terra onde tudo dá, aquela coisa toda, todo mundo é amigo, todo mundo é feliz. Eu acho que isso tem um quê de propaganda também, que eu não acho que seja real. Realmente, no Rio, as pessoas são mais expansivas, mas não necessariamente menos violentas, entendeu? Eu acho que é esse o ponto, assim. A gente fala palavrão lá pra tudo. Pra absolutamente tudo. Outro dia eu ganhei uma liminar de um caso que era quase impossível. Comecei a soltar um monte de palavrão. Aí minha mãe, o que você ganhou? Ela já sabia. Já sabia, Se fosse alguém de São Paulo, ela falou, cara, o que houve? O que tá acontecendo? Sabe? Então, eu tenho um pouquinho desse problema, assim, também. Mas eu Mas só sendo chato. Eu sinto que o pessoal de outros países acha mesmo isso dos brasileiros. Assim, acho que não é uma coisa... É uma relação mais pessoal uns com os outros do que é comum na Europa ou nos Estados Unidos. Acho que isso, mesmo talvez o curitibano seja ainda menos frio do que o europeu médio, do que o americano médio, não sei o quê. Acho que por isso um pouco essa percepção, que é real, mas ela não se traduz em não violência. Sim, né? claro. Violência é outra... Não, eu não falei da violência em si, eu falei do quanto as pessoas se fecham por causa da violência, como isso afeta essa sociabilidade. E só para colocar uma perspectiva de urbanismo agora, assim, uma coisa que eu sempre acho interessante sobre brasilidade e urbanismo é que as cidades brasileiras, a configuração urbana delas, vai contra isso do encontro, da sociabilização, porque, em geral, as nossas metrópoles, elas são para o carro, elas são com ruas motas,
elas não têm o comércio ali, o uso misto, digamos. Isso é muito presente nas favelas, por exemplo, nos lugares informais e nas regiões centrais. Então, por exemplo, a zona sul do Rio, que é meio que cara do Brasil por aí, ela tem esses valores. É um lugar onde as pessoas andam a pé, se encontram, convivem, e aí isso ajuda também a reforçar que esses são valores brasileiros, porque o Rio é a cidade vitrine do Brasil, né? Agora, o resto das metrópoles brasileiras, em geral, não são assim. É lugar para carro, é lugar para você anda a pé até chegar a algum lugar para poder ir para onde você de fato quer ir. E aí, nisso não tem tanta sociabilidade, e isso vai em encontro a essa visão do que é a brasilidade, seja que a gente tem, seja que os outros países têm da gente. Eu acho que esse é um tema, Gabriel, em que a gente está vendo um discurso amadurecendo, sabe? Porque essa sua visão que você está dando, eu consigo citar meia dúzia de outros urbanistas ou arquitetos que estão tendo o mesmo olhar hoje em dia, né? Dizendo, olha, desde os anos, sei lá quando é que foi, anos 70 para cá, a gente errou de uma maneira descomunal nas cidades. Então, todos os bairros que existiam antes, pega aqui em São Paulo, o bairro de Pinheiros, por exemplo, que agora está bem elitizado e tudo, mas mesmo antes disso, era um bairro erguido antes das regras de urbanismo certinhas. Então, prédios mais colados, comércio e casas juntas ali, e isso, acho que as pessoas estão olhando e estão reconhecendo, poxa, a cidade assim funciona melhor, né? A gente economiza dinheiro para poder viajar para a Europa um dia para o quê? Para ir para cidades em que comércio, casas, prédios mais juntos, mais baixos, tudo ali acontecendo junto. Então, seria bom ter mais disso aqui, né? Acho que esse é um caso em que conseguimos, de alguma maneira, o discurso evoluiu. Eu acho que muito timidamente algumas mudanças urbanísticas têm começado a acontecer justamente para favorecer mais isso. Eu tenho visto muito agora o pessoal falando de plano diretor, né? Um negócio que, sei lá, há 4 anos eu não ouvia. O que vamos fazer? 4 anos não, vamos puxar um pouco para 8 anos. Eu não ouvia falar em plano diretor, como é que vai fazer, que tem o negócio do recuo, né, do apartamento, tá vendo? Até isso eu já ouvi falar. Até então nunca ouvi. O recuo do prédio faz sentido, não faz, não sei o quê. Então, mas eu acho que também tem um lance de influência também de rede social, né, que tem hoje em dia tem um choque de gerações aí, e aí vamos dar um alô pro Maurício Meirelles, que tem a galera falando assim tem muita gente que hoje vive dentro da internet e a minha geração, a internet também era um lugar, era mais um lugar, né? E aí você vê o pessoal falando assim de um espaço que podia ser erguido, um prédio para botar um monte de gente, aí, só para piscina, não sei o quê, uma casa. E tem o lance das associações de moradores também, né? Que fica sempre contra. Travam tudo. Essas aí. Isso. Que nem eu concordo totalmente com você que o assunto agora é muito mais quente do que antes, as pessoas falam, tem essa preocupação. Concordo com você também que a mentalidade mudou, só que tá melhorando um pouquinho, mas na hora da aplicação prática, e aí isso vai ser tema para um próximo Conversas Urbanas, na hora da aplicação prática, por causa das leis e tudo, ainda há uma grande resistência a fazer a cidade ser desse jeito que todo mundo, da boca para fora, concorda que deve ser. E é isso que precisa mudar. Todo mundo não acha muito legal o predinho baixo, meio juntinho? Como é que não tem mais disso? Ou é só mansão isolada sem nada, ou espigão ali? Mas aí, cadê os predinhos com pouco recuo? Esse lance também, aí, na verdade, é uma pergunta para você que é urbanista. Você está falando que, geralmente, a ideia do brasileiro é sempre se juntar e tal, então isso deveria ter uma concentração, que é o que muita gente fala da concentração no centro. A densidade. Mas o Brasil, ele não foi construído sempre excluindo. Por exemplo, você teve um morro... Agora esqueci o nome do morro. Mas lá no Rio, tinha um morro no centro da cidade que fala assim, tem ouro aqui. Aí escavaram tudo e não tinha mais morro, que era onde tinha casas e tal. Mas, por exemplo, demoliam os cortiços do centro do Rio e falavam, vai para lá, para longe. Fizeram verdadeiras limpezas sanitárias nos centros da cidade para afastar a população mais pobre, né? Você não acha que isso é um pouco contraditório também com a brasilidade? Acho que se vende? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, a cidade formal, assim,
isso que você falou é desconsiderar quem está às margens, Exato. e a margem da sociedade. Aí desconsidera e pronto. Mas mesmo quem está bem no esquema, assim, digamos, a elite e tudo, Uhum. antes a cidade construída não excluía. Que a gente vê a Zona Sul do Rio, Copacabana, o Copan, o jeito que são as regiões centrais das nossas cidades. E a partir de determinado momento, com as ideias modernistas, assim, ideias de cidade moderna, que Brasília é a máxima expressão, até a cidade formal passou a excluir, e aí a gente ainda não se livrou definitivamente dessa visão. Se livrou bastante da boca para fora. Agora, na hora da aplicação prática, ainda não, e aí isso vai ter que ser tema para um próximo Conversas Urbanas. Olha, eu queria agradecer vocês, muito obrigado mesmo por vocês virem e contribuírem com a discussão sobre cidades nesse tema que não é tão associado às cidades. Então, obrigado, viu, Joel? Obrigado, Irapura. Gabriel, um prazer, uma honra estar aqui participando desse podcast. Muito sucesso aí, conte comigo. Eu, como só sei que nada sei, posso discutir todos os temas, apto a aprender, né? Muito mais do que ensinar. Não, pô, também agradeço pra caramba, ainda mais por ficar trocando ideia com o Joel, com você. Esse é o 3º podcast, né? Então, espero que tenha bastante sucesso. Espero ter contribuído um pouco mais com as minhas experiências do que com os meus achismos, mas também com as minhas dúvidas, né? Como eu fiz agora. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E, por favor, se você puder curtir, se inscrever, compartilhar aquela coisa toda, o sininho e tal, para ajudar a gente a chegar a mais gente e melhorar a reflexão sobre cidades, assim, que tem pouca reflexão sobre cidades no Brasil. Agradeço muito. Até breve.